Eu sou a Daniele Sampaio. Eu sou José Anésio. E nós somos a Black Skin Community School. Isso. A gente vai contar um pouquinho da história da escola. Acho que começou muito através da minha experiência como estudante e mais tarde professora de inglês. Eu comecei a dar aula, na verdade eu comecei a estudar quando eu tinha 13 anos, comecei a estudar inglês na minha adolescência. E nesse processo eu não tive muitos colegas negros de sala, não tive teachers negros também. E isso foi algo que eu fui tomar consciência muitos anos depois, quando eu já era professora de inglês. Ser professora de inglês foi bastante um processo, foi algo que aconteceu. Uma amiga me pediu para que eu ensinasse a ela, e a partir disso foram surgindo outros alunos, e aí eu comecei a dar aulas particulares, e com o tempo tive algumas experiências em escolas também, e até o momento que eu já tinha uma bagagem, por exemplo, para desenvolver aulas, para criar uma escola, e tudo começou, na verdade, quando eu mandei currículo numa escola de inglês para pessoas negras, e eles não me responderam, e aí eu fiquei um pouco chateada, fiquei esperando essa resposta, e depois eu pensei, puxa vida, acho que daria para fazer algo que fosse voluntário, já que é isso, né? Já que isso me despertou, eu acho que daria para fazer. E aí o Zé já tinha uma experiência também com cursinhos populares, e durante a pandemia a gente percebeu que seria possível. Eu lembro que essa experiência que a Dani citou da escola para a qual ela mandou currículo, né, tinha muito uma coisa assim, nossa, eu queria dar aula nessa escola, eu queria experimentar essa vivência de trabalhar num projeto voltado para pessoas negras. É uma escola que tinha nascido voltada para mulheres negras, né, e em algum momento avalia que era importante atender tudo. Só que eu acho que a proposta era um pouco diferente da proposta da Black Skin, né? Apesar da gente não conhecer tanto, assim, era uma proposta muito interessante, mas aí a gente ficou pensando muito nisso. Nossa, desde o início da pandemia, isso foi no segundo semestre de 2021, então a gente já tinha aí quase um ano e meio de pandemia. Desde o início da pandemia, a gente teve que mudar toda a nossa vida para interações não presenciais. Então a gente estávamos os dois dando aula virtualmente, os dois dando aula via plataformas, Zoom, Google Meet, né, naquele momento a gente já estava descobrindo mais o Google Meet, assim, mas ainda fazia um certo uso do Zoom. O Google Meet depois se tornou um personagem importante no processo, porque a gente decidiu que queria gravar, e o Google Meet permitia a gente, inclusive, ter um drive para ter a gravação das aulas. E a ideia era um pouco assim, por que a gente não faz uma escola voltada para o público negro, voltada para pessoas que têm dificuldade de acesso à língua inglesa, e faz disso um espaço de reunião de pessoas negras, um espaço de reunião de pessoas em que a gente possa... eu acho que tinha uma preocupação que era o seguinte: a escola tem uma nítida intencionalidade política, uma intencionalidade de organização coletiva da negritude, mas a gente tinha o receio de a coisa virar assim, usar o inglês como desculpa para fazer política e não priorizar o inglês. Então a gente queria que fosse uma escola de idiomas, uma escola de inglês, que ensinasse inglês, que as pessoas que entrassem na escola saíssem aprendendo inglês, conseguindo falar o inglês. A gente tinha essa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente também tinha a preocupação de não ser apenas uma escola de inglês que ignora que a gente está falando para um público negro, num país genocida, que é o Brasil, num país que tem um histórico de séculos de escravidão e de séculos de exclusão da população negra, né? E aí, naquele momento, a gente já tinha uma preocupação se a gente atenderia estudantes indígenas,
se a gente atenderia pessoas brancas de origem periférica, a gente pensava um pouco nisso, mas no final de 2020, isso, né, ali na verdade era final de 2020, falei de 2021, mas 2021 era final de 2020, era acho que dezembro de 2020 quando a gente começou a rascunhar o que a gente... Foi muito interessante, eu vou aproveitar já para comentar. Sim. Que a ideia ela nasceu muito pronta, assim. É muito interessante porque a gente já tinha pensado em fazer outras coisas, a gente quer fazer outras coisas, mas foram projetos que por alguma razão pareceram ser uma boa ideia. Ah, que ideia legal, deixa aí que em algum momento a gente vai fazer. Mas a escola, ela veio com uma urgência mesmo, né? Furou fila, né? Foi muito interessante, porque quando a gente teve esse clique e a gente chegou pronto e falou, vamos fazer essa escola, a gente começou a pensar em dezembro, em fevereiro a gente já estava dando aula. É muito louco isso, né? A gente conseguiu, enfim, já abrir as redes sociais, pensar em como seria pelo menos o início desse ano letivo, porque era algo muito novo pra gente também, que a gente até agora está descobrindo como fazer. Uhum. E eu acho que vai ser assim pra sempre. Mas, a gente vai estar sempre descobrindo, porque a gente está inventando muito. Sim, mas entre dezembro e janeiro a gente já tinha as coisas organizadas e a gente teve acho que 700 inscrições. Ai, não, acho que a gente teve umas 700 ao longo daquele ano, talvez, um pouco mais, mas assim, de cara foram 400. No período de matrícula a gente teve umas 400 inscrições. E no primeiro momento éramos só nós dois, né? Então nós pensávamos, a gente não tinha nem ideia, na verdade, de quantos alunos nós teríamos e quantas turmas e como as coisas funcionariam, mas a gente fez um rascunho de horários, abriu lá um formulário de inscrição de matrícula e as pessoas aí de todo o Brasil e de outros lugares também do mundo começaram a se inscrever. E aí o nosso processo de matrícula, muito ideia do Zé, muito proposta do Zé, é de ter uma entrevista de matrícula, né? Os alunos se inscrevem e possivelmente a próxima fase vai ser essa, ter uma entrevista de matrícula. Porque ali não tem só uma questão de conferência, né? vamos ver se o aluno é realmente negro, mas tem uma questão... Eu acho que é essa a intenção, né? Não é. É muito de a gente se ver, de a gente se conectar, a gente tem essa primeira conexão, sabe, entender quem são as pessoas, o que elas estão buscando. A gente gravou todas as entrevistas de matrícula que nós fizemos até agora, as do ano passado e as desse ano, e as histórias são muito semelhantes de pessoas que sonharam em estudar inglês, mas que não tiveram oportunidade, ou de pessoas que precisaram e precisam aprender inglês, mas que por várias questões, inclusive de racismo, de situações de racismo, acabaram abandonando. Exatamente. E eu acho que tem, assim, muitas nuances da coisa. Quando a gente fala quando eu comentei, né, que na minha visão a Black Skin furou a fila, é porque a gente estava pensando em muitas coisas que a gente queria fazer. E todas a gente sabia que eram projetos pontuais, que iam tratar de uma temática pontual, que iam encarar uma situação pontual, mas que esses projetos poderiam compor um cenário um pouco maior de ações de transformação, se a gente se articulasse com outras ações em algum grau. E eu acho que a Black Skin é um projeto que tem essa perspectiva. A gente sabe que a gente não vai, tipo, nossa, nós vamos começar uma revolução, nós vamos começar a Revolução Brasileira fazendo uma escola que ensina inglês para pessoas negras. Mas a gente sabe que a gente está criando condições favoráveis para que tenha mais chance de transformações profundas e radicais acontecerem. Para que surja... Porque é isso, a ideia da Black Skin, que é uma escola de inglês gratuita, num primeiro momento era para estudantes negros, depois, agora mais recentemente nós incluímos estudantes indígenas também. Nós nascemos através da ideia de uma outra escola que tinha uma outra proposta, inclusive uma escola paga, mas a gente sabia que a gente tinha que fazer de graça se a gente quisesse que todo mundo viesse, que a gente conseguisse realmente chegar às pessoas. E nós acreditamos que a partir da Black Skin outras coisas vão surgir também.
E eu acho que foi sobre isso que a Dani falou de ter nascido pronto. Acho que foi muito interessante isso, porque a gente já tinha colocado algumas outras ideias de projetos mais voltados para a temática ambiental, projetos voltados para a área educacional, né? A gente tinha colocado uma série de ideias no papel. Algumas delas a gente tinha desenvolvido inclusive um cronograma com datas assim de como colocar aquilo para funcionar. E quando nasceu a ideia da escola, meio que a gente se olhou e falou, acho que dá para fazer isso antes. E numa questão de poucos meses, é isso que a Dani falou, né? Em fevereiro, 1º de fevereiro a gente abriu matrícula. Em 1º de março a gente já estava fazendo uma aula inaugural para os alunos que tinham se inscrito durante o mês de fevereiro. 8 de março a primeira turma estava começando, né? A primeira turma oficialmente assim se reuniu no dia 8. Tem uma coisa importante de dizer também, que eu acho que isso foi possível porque, de alguma forma, no primeiro momento a gente teve um apoio moral, que seja, de pessoas que falaram que legal, a gente teve ajuda para fazer o logo da escola, porque é isso, no primeiro momento a gente tinha zero dinheiro e zero conhecimento, por exemplo, na parte de design, essas coisas a gente não sabia nada, então, enfim, então a gente teve aí algumas pessoas, continuamos não sabendo, a gente teve a ajuda de algumas pessoas que também, que foram importantes para a gente colocar a cara mesmo e começar a fazer. Sim. E aí, a partir do início das aulas, nesse processo de início das aulas, acho que tinha uma preocupação pedagógica que era de que a gente conseguisse dar um curso que fosse, sim, um curso racializado, mas que fosse compatível com os cursos comerciais, exatamente, né? Que oferecesse o que um curso comercial oferece. Não que a pessoa entrasse e falasse, pô, que legal, fiz um curso com pessoas negras, mas não serviu de nada pra mim, eu vou precisar ir lá na Wizard. Exatamente. Fazer 6 anos lá sem poder falar português. Isso. Mas eu acho que isso foi muito possível também porque a Dani ela já tinha tido experiências muito diferentes com o ensino do inglês. E eu acho que a gente estava num processo de elaborar também por que ensinar inglês. De entender que, por um lado, e voltando mais uma vez para aquele desenho de extremos, né? Por um lado, existe na nossa sociedade uma ilusão de que o inglês transforma vidas. Que a pessoa com acesso a inglês, ela pode... A gente tem realmente alcance a mais coisas com inglês na nossa sociedade, porque a gente tem bloqueio de acesso a certas coisas na nossa sociedade se a gente não tem acesso ao inglês. E a gente sabe que as pessoas negras têm muito mais dificuldade de acesso à língua no Brasil, porque, enfim, tudo que é elitizado é, de algum modo, estruturalmente privado a nós, e tem tudo isso. Mas, assim, se por um lado a gente não queria cair nessa ilusão de que o inglês é algo que salva vidas, que muda vidas e que, portanto, a gente não queria cair nessa romantização. Por outro também, a gente sempre corre o risco de cair num movimento, e eu acho que isso foi parte da minha relação com a língua inglesa, nas entrevistas de matrícula eu sempre conto isso, que quando eu era criança, eu lembro que meu pai tinha uma resistência, principalmente meu pai, uma resistência ao uso de termos em inglês, porque aquilo soava muito imperialista. E de fato é em algum grau. O inglês é uma língua imperialista. O processo de colonização brasileira é atravessado pelo inglês, mas antes também pelo português. Nossa língua, né, a gente pode simplesmente romantizar que o português é a nossa língua, que o inglês é uma língua invasora, mas o português, nossa língua, também é uma língua invasora. E a gente está submetido ao fato de que, nascendo nesse momento, as línguas que a gente tem são essas. Eu acho que isso também é um pouco pano de fundo para a decisão, para o modo como esse projeto também fura fila, né? E entra antes dos outros projetos que a gente vinha pensando. Porque eu acho que tinha esse elemento de entender que a gente não estava fazendo uma revolução através do inglês, mas que ensinando pessoas negras a falar inglês, a gente inclusive cria condições para que mais pessoas se articulem internacionalmente com outras pessoas negras ou com outras pessoas que tenham interesses afins,
ou mesmo que se articulem ou mesmo que consigam vagas no mercado de trabalho, entende? Consigam realizar o sonho de ir na Disney, né? Na última entrevista de matrícula que a gente fez, que foi com o Kids, né? Teve a pessoa falar, não, é porque eu quero ir pra Disney, eu quero visitar Nova York, eu quero ser jogador de futebol e eu vou precisar falar inglês. De 10 anos falando Sim. isso. E é muito legal pra gente saber que a gente pode ajudá-los nesse caminho, nesse percurso. Que a gente está lá, que eles podem contar com a Black Skin, que a Black Skin existe, né? Eu queria comentar um pouquinho também, a partir do que você falou sobre a minha experiência. Comigo foi o extremo oposto. Eu sempre gostei muito do inglês e foi muito engraçado porque eu acho que eu comecei a perceber, quer dizer, até onde vem minha memória, quando eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos e eu comecei a estudar inglês sozinha, pegando os livros da minha irmã, tentando traduzir músicas. Eu acho que tem a ver com música. Eu acho que na verdade eu queria cantar as músicas certas. E aí eu comecei. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, se você continuar interessada, eu vou pagar um curso pra você. Porque, até comentei com a Tati ontem, que a gente estava conversando sobre isso, pobre não tem, não é assim, vai lá, faz balé, faz karatê, vai fazendo as coisas e descobre o que você quer. A gente precisa escolher uma coisa, a gente precisa dar um tiro certo, precisa ser algo. E olha só, sem querer, minha mãe estava investindo, na verdade, no que ia ser minha vida profissional, né? E aí isso aconteceu, acho que eu tinha de 12 para 13 anos quando eu comecei a estudar inglês, numa escola particular, né, numa escola de idiomas, numa escola ligada à Embaixada dos Estados Unidos, eles chamam de American Space. São algumas escolas, eu acredito que tem várias cidades, vários estados, tem no Brasil todo. São escolas vinculadas à embaixada, ao consulado americano, e elas não só são um centro de línguas, um centro onde você estuda a língua inglesa, você também aprende sobre a cultura estadunidense. Então, tem alguns critérios lá que eles seguem, porque eles são difusores da cultura estadunidense. Ou seja, ferramentas do imperialismo estadunidense. Exatamente. Inclusive, né, tem aquele projeto Jovens Embaixadores, né, que leva adolescentes para os Estados Unidos, é um projeto bem legal, enfim. E aí eu estudei nessa escola, não tinha muitos colegas negros, eu me lembro basicamente de um colega negro, assim, em uns 2 anos que eu fiquei estudando nessa escola. Precisei parar por motivos financeiros, retornei quando eu tinha 21, e aí eu já estava pagando meu curso, porque eu já trabalhava. Estudei com bastante sacrifício nessa época, porque eu fazia faculdade, eu trabalhava no shopping, então assim, parece que eu nunca ia pra minha casa, a sensação que eu estava sempre ou na faculdade ou no shopping, enfim. E aí estudei por 1 ano e parei mesmo por um cansaço, assim, uma estafa. Mas eu sempre tive essa coisa de, poxa, eu quero estudar mais, eu quero, enfim, como que eu posso continuar aprendendo inglês? E na época não tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje. Claro que os recursos, né, considerando que eu tenho aí 40 anos, os recursos que tinha há 20 anos eram livros, basicamente, assim. Acho que a gente não tinha tantos recursos, por exemplo, na internet, no YouTube, pelo menos eu não tinha acesso. E eu sei que é muito difícil você também saber o que você tem que fazer, saber para onde você vai, o que você estuda. É difícil como um self-student, como a gente chama, né? Uma pessoa que estuda sozinha ter essa noção. Mas de alguma forma foi muito interessante porque eu fiquei muito estudando gramática nessa época, porque basicamente eu tinha acesso a livros. Então eu estudava gramática. E quando, perto dos 30 anos, eu tive a oportunidade de ter aula particular pela primeira vez numa empresa que eu trabalhava. Trabalhei na empresa por uns 3 meses, eu acho que eu fiquei lá por causa das aulas de inglês, eu queria ir embora. Mas as aulas eram muito legais, eram 4 ou 5 pessoas, e era muito diferente, já era diferente o ambiente, porque era um pessoal que já se conhecia também, já tinha um convívio ali do trabalho, e o professor dava aula dentro da empresa, então eu acabava absorvendo bastante. E aí eu fiquei, olha que legal, a aula particular é mais legal, eu quero fazer aula particular.
mas eu não tinha dinheiro para investir num professor, né? Eu acho que sempre tem professores iniciantes que são muito bons e que geralmente cobram mais barato, mas eu precisava de mais, eu já tinha alguma vivência, né, no inglês e eu queria alguém que fosse bom, provavelmente ia ser caro, então eu nem fui atrás, na verdade fui por uma recomendação de um colega, mas acabou não dando certo e eu fiquei um pouco nessa frustração de querer estudar inglês, mas achar que não tinha dinheiro, acho que não tinha mesmo, dinheiro, acho que não era só um achismo. E eu não queria voltar para o curso, eu não queria voltar para uma escola onde eu poderia pagar um valor mais acessível. Nessas indas e vindas eu voltei para a escola, que é o CCBU, né, o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Eu voltei para essa escola já com quase 30 anos para fazer o avançado. E quando eu entrei na sala de aula, tinham pessoas muito mais novas do que eu, pessoas brancas. Eu acho que naquele momento eu não pensei, nossa, quanta gente branca, mas eu acho que eu pensei, poxa, eu queria estar num ambiente um pouco mais, que tivesse mais a ver comigo. Eu acho que assisti 1 ou 2 aulas só e abandonei o curso, bem frustrada, porque eu queria continuar estudando. E em algum momento, uns anos depois, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, minha irmã mora lá, fui para lá. Essa viagem foi um marco para mim, porque eu fui com mais 3 amigos e a gente teve algumas situações em que a gente precisou resolver, por exemplo, um problema com o trem, um horário, pedir informação, enfim, explicar o que a gente estava fazendo lá. E eu era a única pessoa que falava inglês, portanto, fui a única pessoa que fui capaz de fazer isso. E aí isso mexeu comigo no sentido de, olha, eu consigo me virar, eu consigo me comunicar com o que eu já aprendi. E foi a partir disso que eu comecei a dar aulas. E é isso, começaram a aparecer alunos, eu comecei a gostar, comecei a fazer muito do meu jeito e depois fui descobrindo recursos, depois trabalhando em escolas, tive a oportunidade de estudar um pouco mais mesmo, né, da pedagogia do ensino de inglês. E eu sempre fiquei pensando muito assim, quantas oportunidades eu tive, porque eu sabia falar inglês, eu tive empregos, eu não posso dizer que empregos bons, mas empregos relativamente bons para uma mulher negra, sabe? Um dos meus primeiros empregos foi numa livraria, e numa livraria no shopping. Eu fiquei por um tempo, eu fiquei uns 4 anos, eu trabalhei em umas 3 livrarias, eu fiquei uns 4 anos trabalhando em livrarias. E é isso, o acesso que eu tinha, as pessoas com quem eu conversava, ter acesso a muitos livros, e também ter a experiência de falar com pessoas estrangeiras nessas situações, ter essa vivência de ser uma atendente de loja e de atender um gringo, atender uma pessoa que vem falando inglês, por exemplo, ou auxiliar outras pessoas. Então eu sempre fiquei pensando muito nisso, do quanto era necessário que a gente tivesse um inglês para a gente conseguir se comunicar basicamente, mesmo bem no nível básico. E depois disso essa viagem, que tudo bem, foi porque a minha irmã mora lá, mas eu consegui estar lá, eu consegui me comunicar. A partir disso eu consegui descobrir uma profissão, algo que eu tenho feito há 8 anos e que tem pagado minhas contas. Então assim, é muito interessante como esse caminho se deu. E mesmo eu não, eu cogitei estudar letras, mas acabei fazendo jornalismo, fiquei um tempo focada em entrar na área do jornalismo e depois comecei a dar aulas e é muito interessante, porque o professor meio que faz tudo, né? E o professor é um grande provocador, na verdade, né? A gente está sempre ali provocando os nossos alunos para fazer eles pensarem em determinados assuntos, né, que a gente consegue trazer muito através das aulas. E na Black Skin, acho que foi muito essa realização de falar com os nossos semelhantes, né, com pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que a gente e que estão ali também com esse objetivo, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa interessante nesse percurso que a Dani conta, né? Porque a gente escuta histórias muito diferentes, mas muito análogas a essa história que a Dani conta. Claro que aqui tem uma história de alguém que conseguiu
com todos esses caminhos, desenvolver a sua história com a língua inglesa. E até chegam alguns alunos para a gente, intermediários e avançados, tem histórias mais assim, mas a gente também tem histórias muito interrompidas cedo, em que a pessoa está precisando do inglês agora, mas teve oportunidades e não conseguiu concluí-las. Nas entrevistas de matrícula, a gente ouve histórias muito diferentes e que podem ser agrupadas em algumas classes de histórias diferentes, mas algumas classes que têm elementos comuns, né? E são as pessoas que começaram e pararam diversas vezes, sim, as pessoas que começaram, mas tiveram que largar por alguma razão familiar, financeira, profissional até. que tiveram experiências traumáticas na sala. Muitas pessoas que contam da vergonha, do constrangimento no aprendizado do inglês e do como esse constrangimento nunca era percebido como algo ligado ao fato de ser um espaço branco. E que, curiosamente, né, depois, dentro da escola, as pessoas vêm dizer: nossa, isso aqui é muito novo para mim, porque eu não achava que dava para aprender inglês assim. Então, acho que tem esse elemento que é, de algum modo, a gente, nos primeiros momentos da escola, as nossas hipóteses já foram sendo provadas, né? Já nas entrevistas de matrícula. E aí nas primeiras semanas de aula, essa experiência dos primeiros meses de escola meio que fez a ficha da gente cair, de que de fato o projeto fazia sentido, de que ele era necessário, que tinha principalmente porque... Acho que a gente nunca teve dúvida, mas a gente foi tendo uma certeza... a gente teve comprovação empírica, digamos assim. Eu acho que é isso, foi uma hipótese provada, mas a gente tinha uma expectativa também, porque a gente sempre pensou a vida muito presencialmente. E a gente começou um projeto totalmente virtual, mas com essa ideia de que a gente, talvez, que um dia talvez, não que a gente não tenha isso em mente ainda, mas assim, a gente pensava muito nisso, né? Uma hora a pandemia vai acabar, as coisas vão voltar presenciais, e a gente pensava muito que lançar esse projeto, a gente ia falar com pessoas do Espírito Santo, porque eu sou de lá, conheci muita gente de lá, que a gente fala com pessoas de Sorocaba, talvez São Paulo capital, porque sempre em São Paulo aparece nas coisas. E aí a gente começou a ter inscrições de tudo quanto era canto do Brasil, de todas as regiões do país, de vários estados, inscrições de fora do país. A gente começou a se ver em várias cidades do Brasil ao mesmo tempo. Eu acho que esse processo foi muito interessante, porque eu acho que também mostrou pra gente que existia uma demanda. E a gente sabia que a gente, assim, que, né, tem um processo de filtro, que depois a gente foi ver na prática ele acontecendo. O processo de filtro, não, a palavra que eu queria era funil. Um processo de funil que um grupo grande, um amontoado grande de pessoas chega no primeiro momento na intenção de estudar. Mas muita gente, isso já tinha vivido antes com o cursinho popular, né? E as pessoas vão desistindo no caminho, outras pessoas vão chegar. E obviamente a gente não tinha condição de, tem uma turma montada, a qualquer momento, qualquer pessoa entra e entra no meio. Então a gente tinha um problema nesse funil, é que por mais que tenha demanda de gente querendo entrar o tempo inteiro, a gente não tinha estrutura para poder preencher essas vagas com novos alunos o tempo inteiro. Por motivos pedagógicos, inclusive, né? A gente teria que ter um momento, e também de estrutura, porque a gente poderia montar a turma a cada 3 semanas, se a gente tivesse estrutura para isso. Sim. Montar uma turma nova, mas quem vai dar aula? E a gente tinha essa preocupação de... As aulas são de graça, a gente fazia questão de que as aulas fossem gratuitas para serem acessíveis para qualquer pessoa negra, e não só para pessoas negras que têm condição financeira de pagar. Claro, ele tem que ter no mínimo a condição financeira do acesso à internet, que hoje já é mais possível. Então a gente pensou, como a pessoa com um celularzinho ela consegue participar da aula? Com internet ruinzinha lá, a gente pensava, nunca conseguimos aplicar isso, mas a gente pensava no primeiro momento, inclusive em ter recurso para ajudar com a internet ou mesmo com o aparelho. A gente nunca conseguiu isso, mas eu acho que um dia a gente ainda vai conseguir ter estrutura para ajudar pessoas que não têm condição de entrar na aula a conseguirem entrar na aula, né? Mas a gente tinha essa preocupação. A aula vai ser gratuita para que
não seja acessível só para as pessoas negras terem renda para pagar por aula, porque muitas pessoas não têm renda, né? Nós, em muitos momentos da vida, tivemos essa dificuldade. Então, e às vezes você tem uma renda, mas você não tem condições de pagar um curso, você não tem essa sobra. Mas por outro lado, a gente queria, por mais que fosse um projeto social, um projeto militante, a gente não queria que o trabalho da escola, que o trabalho dos professores da escola fosse um trabalho não remunerado. Apesar da gente não se enxergar como um empreendimento, uma empresa que fosse gerar empregos. Que algumas vezes já acharam que nós somos empreendedores sociais. Sim, algo do tipo. A Janaína está na frente da câmera. Mas... Foi. Mas o dinheiro, o lucro, isso nunca foi o nosso objetivo, né? Sim. Não era, vamos fazer uma escola, e sim, sendo nós professores profissionais, né? Pessoas que trabalham com isso, a ideia não era, vamos fazer uma escola que a gente possa ter uma renda através disso. Nosso trabalho entrou muito como um trabalho voluntário mesmo, ainda é voluntário, a gente recebe quando a gente consegue, mas a gente se esforça muito para que a gente consiga, e aí no sentido de a gente se esforçar, é continuar divulgando a escola, falar com amigos, com pessoas conhecidas, falar com os alunos, pedir divulgação para que os alunos contribuem com a escola, enfim, é uma contribuição muito voluntária e através dessa arrecadação que a gente consegue remunerar as professoras. A gente sempre fala no feminino, as professoras, porque eu é o único professor da escola, por enquanto, então... Eu queria comentar um pouquinho sobre o perfil dos alunos e sobre e não sei se a gente já consegue entrar no processo de matrícula desse ano. Sim. Eu vou comentar sobre o perfil. Num primeiro momento... Então, sobre o perfil dos nossos alunos, num primeiro momento a gente achou que nós fôssemos ter muitos alunos periféricos, alunos de baixa renda, alunos que teriam inclusive problemas de conexão, problemas de acessibilidade com relação às aulas. E a gente, na verdade, tem um público que é de estudantes, né? Temos muitos alunos que fazem faculdade, ou mestrado, doutorado, são pessoas que buscam inglês. Eu acho que, se a gente pudesse dizer de uma forma bem geral, o perfil dos nossos alunos, eu acho que em primeiro lugar são as pessoas que estão estudando inglês para fins acadêmicos. Para fins acadêmicos, principalmente. Eu acho que até colocaria essa distinção de outra forma. Acho que a gente achou que a gente teria mais estudantes que estavam estudando inglês, que tinham dificuldade de acesso a níveis de ensino mais próximos do ensino superior, e a gente teve um outro perfil de pessoas que estão tentando mestrado, tentando doutorado, que já tem uma entrada na carreira acadêmica. Porque eu acho que os nossos alunos de fato têm dificuldades financeiras, acho que a gente tem muitos alunos com dificuldade na internet, acho que boa parte da nossa evasão, inclusive, passa por isso, né? Assim como nós temos. Financeiras, nós temos dificuldades. Nós, as professoras, equipamentos. Sim. A gente tem essa situação de, por exemplo, de uma professora que recentemente não estava no grupo de WhatsApp do pedagógico, porque ela estava sem celular. E aí ela se comunicava com a gente, agora está no grupo, né, mas ainda está se comunicando com a gente pelo Instagram, para conseguir entrar no Instagram de qualquer aparelho, logar no Instagram dela e fazer contato. Então a gente mandava mensagem para a turma, galera, olha aqui, ó, a gente pediu para lembrar que falta fazer essa atividade. Isso faz parte da experiência da escola. Só que eu acho que a gente não imaginava que a gente ia encontrar tantas pessoas negras no ensino superior. Eu acho que isso não quer dizer que a maioria das pessoas negras está no ensino superior. Isso quer dizer que a maioria das pessoas que estão procurando a Black Skin são pessoas negras que estão no ensino superior. A gente sabe que essa parcela existe. E as pessoas não só estão no ensino superior, como estão sendo professoras de outras pessoas, estão sendo orientadoras, enfim, estão de alguma forma responsáveis por um outro grupo de pessoas. Sim. E isso até me lembrou de comentar sobre a formação de teachers, eu acho que a gente podia entrar nesse ponto logo mais.
Depois a gente tem ideia, né, de falar, antes disso, falar do processo de matrícula desse ano, que eu acho que é interessante compartilhar a experiência. Mas ainda nesse ponto, eu acho que tem um fator que é a Black Skin, por ser virtual, e talvez por outros motivos, pelo modo como a gente divulgou até aqui, eu acho que ela ainda não atingiu tantas pessoas periféricas e com dificuldades maiores de acesso em inglês como poderia acessar. Concordo. Eu acho que mesmo virtualmente a gente poderia acessar isso mais. Mas eu acho que a gente nunca pensou assim, vamos fazer uma campanha de divulgação de matrícula específica para atingir pessoas periféricas? Ou vamos fazer atividades específicas para isso? Eu acho que é algo que a gente ainda precisa desenvolver. Mas a gente pensou que naturalmente, por procurar pessoas negras, por divulgar o curso para pessoas negras, a gente iria automaticamente atender essa demanda. Mas a própria divulgação das aulas caiu mais na mão de pessoas que têm um acesso em algum grau mais facilitado à internet, ou que está em grupos onde o link de inscrição circulou, porque está em espaços acadêmicos e que as pessoas fazem essas informações circularem. Muitos alunos que vieram disseram que vieram através de um grupo, se não de estudantes, ou de profissionais, ou de militantes, galera do direito, da psicologia. mas muita gente que veio através de cursos universitários. De cursos universitários também muitos grupos profissionais em que tem setores daquela profissão se auto-organizando racialmente. Acho que isso fala de uma outra coisa também, porque se por um lado tem essa dimensão, por outro tem o fato de que os negros que estão nas universidades estão se organizando. Isso está sendo agora também com o processo de matrícula de estudantes indígenas. A gente ficou um tempo até conseguir montar essa turma, porque a gente não sabia como chegar a um público. Nós que não somos indígenas, que não temos um contato direto com o movimento, a gente precisou de um tempo até conseguir achar um caminho para conseguir fazer uma divulgação e montar essa turma. Teve algo também da gente se sentir seguro para lançar a turma, né? Desculpa, pode parar um pouquinho? Voltou? Massa. Então, não, o que eu ia comentando é que eu acho que tem, se por um lado tem isso, que o perfil de estudantes um pouco diferente do que a gente esperava, indica que a gente talvez esteja chegando pouco a pessoas negras periféricas em situações socioeconômicas mais precárias. Pode ser também que até esteja chegando essas pessoas e elas não estejam se interessando, sentindo necessidade de fazer um curso de inglês nesse momento, mesmo que gratuito. Pode ser isso também, não sabemos. Mas eu acho que tem um outro fator, é um indicador, isso é muito nítido nas entrevistas de matrícula. Quem pegar as entrevistas de matrícula para assistir vai perceber, quando a gente pergunta como você chegou à escola, as pessoas falam, eu estava no grupo da OAB de Brasília, aí chega um punhado de gente falando que no grupo de negros da OAB de Brasília teve acesso. Eu estava no grupo de desenvolvedores, do pessoal da tecnologia da informação, que é um grupo de pessoas negras desenvolvedoras. Eu estava no grupo dos psicólogos. Eu estava no grupo de veterinários negros, o Afrovet. A gente sabe até o nome de alguns grupos, a gente nunca esteve nesses grupos, mas chegou lá através da mensagem, do compartilhamento. Quer dizer, são vários grupos de pessoas negras que compartilham e aí as pessoas ficam sabendo. Então, se por um lado a Black Skin tem uma das suas intenções juntar pessoas negras, organizar pessoas negras, a gente está juntando pessoas que uma parte delas já estão organizadas em outros espaços. Então a Black Skin ela já é um ponto em uma rede de pontos de encontro antirracistas. Ela é uma experiência de aquilombamento numa rede de experiência de aquilombamento. A gente fala do modo, não só do modo como a gente ocupa a internet, mas do modo como a gente ocupa os espaços. Porque é o grupo de estudantes negros da UFMG, da UFES, da USP, o grupo de estudantes indígenas da UFSCar, Então a gente está chegando, e eu comentava dos estudantes indígenas, a gente está chegando às pessoas muito pelo caminho de organizações que já existem. Mas também, assim, por contato familiar. Eu cheguei porque minha mãe me passou contato, era meu marido, meu namorado, minha irmã. Tem um caso interessante, né, de uma família que a gente tem
uma menina, ela tá afastada do Teams, uma menina que é sobrinha de 4 irmãs. Parece que o que aconteceu? Ano passado uma menina estudou com a gente, aí esse ano ela indicou as 3 irmãs e a sobrinha. E essas coisas vão acontecendo, né? Tipo, teve o caso da menina, assim, primeiro uma mulher se inscreveu, aí ela inscreveu a enteada entrou para a turma do Teams. Aí agora a gente abriu a matrícula de vagas remanescentes no Teams, aí chegaram 2 meninas, só que uma delas faltou na aula. Aí a outra tava pensando, falou, a minha irmã não pôde ir hoje porque ela tá fazendo curso. Eu já tinha visto pela cidade, imaginei que aquelas 2 meninas tinham chegado com o contato da outra, que já era da turma do Teams. Só que a menina que tava lá é irmã da amiga da outra que já estudava na turma, que já tinha chegado por sua vez pela enteada. E aí elas se descobriram ali, você é irmã da fulana, e você é amiga da fulana que indicou a escola pra gente. Quer dizer, elas não se conheciam, mas a irmã que tinha faltado no dia, né? A irmã da que estava presente, a menina que tinha faltado, era amiga da outra que estava ali também. E as pessoas vão se encontrando, às vezes a gente, né, já teve situação do povo de Salvador se encontrar assim na sala, nossa, você é do grupo de dança tal? Pois então, eu vi, né, nossa, se inscreveu uma pessoa que é da área da dança, deve ter sido indicada por fulano ou por ciclano. Elas não se conheciam, mas se encontraram. Ou já aconteceu também no grupo de formação de teachers, né? A situação das vezes falaram, nossa, a gente fez um curso junto, você é fulano de tal, a gente fez um curso junto. Isso acontece com uma certa frequência, de pessoas se encontrarem na escola, né? De vez em quando eu encontro, né? E a gente se esforça pra... É isso, além das aulas, nós temos os eventos, nós temos as karaoke parties, uma sexta-feira do mês a gente se reúne para cantar karaokê juntos, é online, a gente consegue fazer isso. Tem também as movie sessions, que são sessões de cinema e que nós geralmente trazemos temáticas e o protagonismo negro também para a gente discutir. E também tem o filme em inglês, com a legenda em inglês. Exatamente. Que é uma experiência muito... E a gente acho que faria muito mais para além disso, né? Que a gente tenta promover esses encontros entre os alunos, entre as turmas, entre teachers, enfim, para a gente ir aprendendo uns com os outros. A gente acaba também entrando numa lógica funcional de escola, né? Como o Zé já disse, que uma das nossas preocupações era ter um curso que fosse compatível com o mercado, que um aluno que estudasse conosco, não tivesse que procurar o Wizard, como você falou, fosse procurar uma outra escola depois, porque o curso que ele fez com a gente não valeu tanto, ou porque ele ficou estudando temáticas raciais, mas não estudou gramática, não estudou inglês, não aprimorou habilidades de fala, de escrita. Cumprir os objetivos pedagógicos do ensino. Exatamente. Então, a gente segue, a gente tem uma noção, né, de como pedagógica do que essas escolas ensinam, as escolas privadas, e a gente traz do nosso jeito, com esse nosso olhar, nós trazemos para a aula. E aí a gente fica nessa lógica também de uma escola de alguma forma convencional, porque nós temos horários, nós temos horários fixos de aula, temos as turmas, não temos prova, mas sempre vai ter uma tarefa para fazer, um exercício, e aí a gente acaba não conseguindo fazer tantos encontros extra-sala, porque, né, é isso, nossos estudantes já estão se dedicando para isso, também tem outros compromissos, como faculdade. Tudo mais. Nós temos outros compromissos, né? Nós não podemos também trazer essa demanda para a equipe docente, professores da escola, que também tem outros compromissos, mas a gente tenta ocasionalmente fazer esses encontros, hoje num fluxo assim, é isso, a gente faz uma movie session, uma karaoke party por mês, a gente tenta fazer encontros que juntem as turmas, mas a nossa intenção também era ter essa experiência de várias turmas diferentes, mas de gerar espaços em que as experiências das diferentes turmas se troquem. Porque é isso, a gente tem uma turma de avançado, a gente tem 4 turmas de intermediário, a gente tem 5 turmas de base esse ano. No ano passado foram 8 turmas de base, além do intensivo, que depois
né, foi no período das férias, e depois o pessoal se dissolveu, se diluiu no básico 2 nas 8 turmas que já existiam. E aí a gente tinha 2 turmas de intermediário só ano passado, não foi? O ano passado eram 3, né? 3? Não, 2. Eram 2 turmas, terça e sábado. Então ano passado nós tínhamos 5 básicos, que esse ano acabaram virando 4, e a gente já vai comentar um pouquinho do processo de matrícula. E hoje nós temos 5 básicos, 4 intermediários. Um avançado, uma turma de teens, que é de 13 a 17 anos. Que é uma turma nova, começou esse ano, ano passado não teve. E uma turma de kids, que vai de 8 a 11 anos. A 12 anos. Nesse ano, então, no ano passado, esse é o nosso 2º ano da escola. No ano passado, nós tivemos aí, entre alguns meses, aí cerca de 700 inscrições iniciais, foi o que nós tivemos no ano passado. Mas nós fizemos, inclusive, organizamos algumas turmas que ficaram numerosas, mas durante o ano a gente teve muita evasão, e a gente sabe também que isso tem bastante a ver com a pandemia e todos os processos aí que isso implicou, né? Que vem implicando, na verdade. E nesse ano, nós sabíamos que a gente tinha a chance de ter mais inscrições, porque a gente já tinha mais divulgação, e enfim. Então, nós tivemos 1.400 inscrições em 20 dias. A gente teve 1.000 inscrições em 10 dias, e aí nos últimos 10 dias a gente teve só 400 inscrições em 10 dias. Então deu isso aí, 1.400 e poucas, 1.400 e alguma coisa. E a gente, num primeiro momento, se perguntou, porque nós não queríamos chegar para esses candidatos e falar, olha, não temos vaga. E aí a gente criou aí uma alternativa, que seria um pré-curso, né, basicamente isso, de vocabulário. Então nós organizamos algumas aulas no YouTube, que foram dadas por nós mesmos, com o nosso material. Inclusive inaugurando o nosso canal no YouTube, porque até então nós não produzíamos conteúdo no YouTube. E quando a gente fazia aula pública, a gente fazia no Facebook. No primeiro era o espaço onde a gente fazia aula aberta, né? No primeiro ano era Facebook. E aí, então nós organizamos 15 aulas iniciais, e nós pedimos para que esses candidatos, depois de algumas etapas, né, que seria a inscrição e a entrevista de matrícula, que eles assistissem dentro de um tempo de semanas lá, fossem assistir essas aulas e preenchessem uma presença, né? Na verdade, um formulário que a gente implementou chamado Exit Sleep, que é justamente, você assistiu a aula, o que você aprendeu na aula? Pode ser que tenha uma pergunta mais específica, mas é muito mais um check. E acho que é principalmente para o próprio aluno, para a própria aluna perceber, eu assisti essa aula, eu absorvi isso daqui, né? Uma espécie de autoavaliação, e que para nós serve como um marcador de presença. Então nós fomos organizando essas pessoas que tinham assistido a todas essas aulas no período de, eu acredito que foram 2 meses, né? De fevereiro até o final de março. E aí nós fomos organizando, então, as pessoas que estariam elegíveis para essas vagas. E foi assim que a gente conseguiu organizar. Essa experiência deu muito certo, na verdade, porque é isso, nós não precisamos falar não. As pessoas que não se adaptaram tanto foram saindo, ou foram avisando, eu tô muito ocupado agora, ou, poxa, vou ter que deixar para um outro momento. Mas quem assistiu, quem viu até o final, quem começou o ano e está estudando com a gente, já veio um pouco mais preparado. Sim. E a gente sentiu muito isso nas aulas, o quanto as aulas têm fluído bem por conta de uma solução que seria temporária. Então a gente já sabe que a gente vai manter esse sistema de matrícula para o ano que vem. E aí, mesmo que a gente tenha muitas inscrições, aí a gente precisa só ver quantas turmas a gente precisa e organizar os professores, né? Sim. Eu queria comentar uma coisa sobre isso. Eu queria comentar sobre o grupo de Telegram também. Sim. Que eu acho que a gente pode comentar isso depois, porque foi essa experiência desse 2º ano de matrícula, das aulas no YouTube, dos Exit Sleeps, que gerou esse grupo do Telegram, né, que é um dos nossos projetos mais novos. Não posso nem dizer que é o projeto mais novo, porque a Turma de Estudantes Indígenas, por exemplo, nasceu depois, que a gente tá com algumas ideias também para... É isso, a gente tá inventando coisas o tempo inteiro. A gente ainda tá criando coisas na escola, mas esses alunos que não
que não conseguiram concluir essas aulas prévias por alguma razão. Há alguns meses a gente ofereceu esse serviço de um grupo no Telegram. E é isso, tudo gratuito, é tudo tranquilo. E eles vão entrar muitos já estão nesse grupo. E a intenção é que lá eles estudem sozinhos, no tempo deles, essas Nesse aulas. formato de aulas no E mais YouTube. algumas aulas que nós ainda vamos disponibilizar. Se eles tiverem dúvidas, eles podem tirar conosco, mas eles são alunos da escola também. Então, sempre que nós temos acesso a multisession, eventos, aulas acesso especiais, a aulas abertas, eles têm acesso a todo esse combo. E são alunos que nós entendemos que estão se preparando para o ano que vem estar em uma das nossas turmas. Né? Sim. Caso tenha interesse. Porque isso é uma possibilidade que a pessoa pode querer estar só naquele espaço e não querer estar no... Mas, eu quero entrar agora, a gente não está com matrícula aberta. Ao invés de só colocar a pessoa na lista de espera. Mais flexível. Isso, é porque a gente está começando a experiência desse grupo no Telegram, mas ele atende muitas possibilidades. Eu queria comentar sobre a questão, que acho que aparece mais uma vez, a questão do funil. A gente tinha comentado sobre isso mais cedo já, né? Que, de algum modo, vem um volume muito grande de pessoas e muita gente vai desistindo no caminho. E se a gente é um projeto educacional antirracista, a gente tem que considerar quais são os motivos raciais para a desistência de pessoas. Qualquer escola vai ter processo de desistência. As dificuldades que podem tirar uma pessoa da continuidade do curso, elas pesam mais para pessoas negras. Uma escola que só tem pessoas negras, e agora, né, só tem pessoas negras e indígenas, a gente precisa considerar como o peso dos fatores que levam pessoas negras a terem mais dificuldade de continuar num processo de estudo, na matrícula na escola, de como isso, como eu posso dizer, de como isso pesa muito mais para a gente enquanto escola. Porque todos os nossos alunos são potenciais alvos, se a gente for pensar assim, né, logicamente, todos os nossos alunos são potenciais alvos dos fatores que pesam majoritariamente nas costas de pessoas negras em escolas ou cursos mistos, que não são exclusivos para pessoas negras e indígenas. Então o nosso público, a gente falava, por exemplo, do processo até criar a turma de estudantes indígenas, passou muito pelo fato de que, como eu posso dizer, a gente estava tentando abrir um certo diálogo com pessoas. Por exemplo, a gente queria fazer um evento em que a gente pudesse debater identidade indígena. E quando a gente chamava pessoas para estarem nesse evento com a gente, as pessoas estavam muito mais ocupadas lutando contra um processo de genocídio que os povos indígenas estão vivendo de forma muito mais acentuada no governo do Bolsonaro. E aí a gente tinha que ter esse entendimento de que ser antirracista também é saber quando a gente não pode contar com a ajuda das pessoas para ajudarem a gente a desenvolver um projeto que a gente acha que vai ajudar essas pessoas. Que nós, como pessoas negras, temos vivência de como isso é. Mas, querendo atender pessoas indígenas, a gente precisa se sintonizar com essa realidade, né? Do mesmo jeito, eu acho que cabe a gente, enquanto pessoas negras também, entender o que esse funil representa. O fato da gente ter 1.400 pessoas, da gente, por exemplo, no ano passado, ter começado as turmas com 24, a turma mais cheia, que era o básico da terça-noite, chegou a ter 28, quase 30 estudantes. E foi um ano que a gente não teve, porque é isso, a gente não teve 700 matrículas no início. A gente teve 200 e poucas, 300 e poucas, eu acho que a gente chegou a ter quase 400. Mas ao longo do ano a gente foi acolhendo. Então a gente teve o curso intensivo, a gente teve esses processos, a turma de formação, a turma do Kids, que a gente começou um mês depois. Porque quando a gente fez a matrícula a gente não pensou em Kids. Tanto que no material de apresentação da escola, a gente dizia que pretendia atender pessoas jovens e adultas.
A gente não falava em crianças no início. Mas aí chegaram vários pais dizendo, e meus filhos, tem como matricular? Aí a gente procurou a Teacher ID, que era uma professora que a Dani já conhecia da escola, que a ID era professora do Kids na escola do CCBU, a escola em que a Dani trabalhava. E aí já não estava mais na escola também nessa época, né? A gente procurou por ela, era uma das poucas e ela falou professoras assim, nossa, negras eu da queria escola. muito, era isso que eu queria, dar aula num projeto, dar aula, né? Fazer isso de uma forma que realmente fosse impactar na vida de alguém. Faça mais sentido do que simplesmente estar numa escola comercial. E aí a gente procura a ideia, então isso já durante o processo de matrícula, ali em fevereiro, início de março, ainda em fevereiro, quando a gente estava fazendo as entrevistas de matrícula, e nas entrevistas de matrícula o pessoal falava, tipo, chegava alguém e falava, ah não, eu matriculei meu filho que tem 6 anos, filho que tem 9 anos, ah, eu me matriculei, mas queria saber se teria também como matricular meu filho. E a gente foi pensando, vamos tentar atender esse público? Aí procuramos a ideia, veio essa ideia, procuramos por ela, desenhamos com ela esse curso. Ela desenhou, na verdade, a gente tinha algumas coisas da escola, né, que a gente tinha pensado, mas ela desenhou tudo, trouxe a proposta assim, de um modo magistral. E aí a gente começou um mês depois. Então a gente começou as matrículas em fevereiro de 21, das primeiras matrículas da escola. Em março as aulas começaram e em abril as aulas do Kids começaram. E aí depois a gente, em junho das férias, em junho a gente começou um curso de formação de teachers. A gente vai comentar um pouco mais sobre, né? Falamos que ia comentar e não comentamos ainda. Em junho de 2021, meados de junho, na terceira semana começou. No início de julho a gente fez um intensivo, que foi o curso básico 1, só que ao invés de a gente dar em 4 meses, a gente deu em 4 semanas, deu cada aula num dia, então cada semana a gente fazia um mês de aula. E a gente conseguiu dar o básico para essa galera e conseguiu matricular mais pessoas nas turmas que já tinham se esvaziado um pouco. Então o curso intensivo também, tudo nessa dinâmica desse funil, de, sei lá, 600 pessoas que a gente inscreveu e colocou no processo de matrícula. Várias pessoas não apareciam na entrevista de matrícula quando agendava. Das que apareciam na entrevista, algumas não apareciam no primeiro dia de aula, a maioria aparecia. Mas no final do semestre, a gente já não tinha um tanto de pessoas. No intensivo, que foi um mês, dava para ver isso muito nitidamente, porque a gente teve, eu não lembro a quantidade de pessoas que a gente teve inscrita, mas eu acho que deve ter batido aí umas 200 pessoas, 150 pessoas, e a gente chegou com 50 pessoas no final. Dessas 50 pessoas, nem todas... No início, né? No final do básico. Ah, em okay. um mês, a gente foi, eu acho que tipo assim, para 1/4 das pessoas que se inscreveram e começaram. Não é no intensivo. Desculpa. No intensivo, isso. Vamos lá, no intensivo, que foi no mês de julho, a gente tinha por aí, se eu não me engano, 150, eu acho que a gente teve 200 pessoas. Eu lembro que, porque eu... Mas o curso começou com 50 pessoas. O intensivo? Eu acredito que nós tínhamos 50 pessoas nessa filtragem, então, porque é isso. Tem a inscrição, mas tem a entrevista de matrícula. Essa é uma coisa que a gente coloca. E nessa... Eu acho que 50 pessoas... A gente pode conferir isso depois. Mas eu acho que 50 pessoas foi a quantidade de pessoas que terminou o intensivo e se inscreveu depois para as turmas. Porque a gente colocou a galera no básico. Agora eu não tenho certeza, a Dani me deixou um pouco insegura aqui. Talvez eu esteja com a memória um pouco equivocada de quantas pessoas de fato começaram. Mas o fato foi isso. A gente... Eu acho que é isso mesmo, porque a gente estava fazendo bicho e a gente não tinha sala para 200 pessoas. É porque nós terminamos o intensivo, acredito, com 20 pessoas. Eu acho que foi... Nossa... Então, a gente sente muito essa evasão. A partir do mas proporcionalmente foi evasão menor, foi isso mesmo. Da inscrição para a entrevista, da entrevista para as primeiras aulas, do início das aulas para o final do semestre. Então, esses números sempre vão reduzindo. Então, a gente também usa isso como uma tática que já é uma experiência nossa, de ter turmas um pouco mais numerosas, que a gente sabe que naturalmente elas vão se ajustar ali com a quantidade ideal, que na verdade seria de 6 a 8 alunos, né? Essa era a nossa proposta no início, e hoje a gente tem turmas que até tem mais alunos do que isso, mas já estão dentro do funcionamento, então a aula super dá certo. E é interessante, esses dias uma professora nossa, que é aluna do avançado, mas que não está frequentando as aulas, perguntou como que eu faço
Zé, como é que eu faço para trancar minha matrícula no avançado? Porque eu no horário eu não estou podendo mais, por conta da faculdade, só vou poder voltar para o avançado no ano que vem. E a minha resposta foi, a gente não tem trancamento de matrícula. Porque a ideia da gente é que a pessoa que se afastou, a qualquer momento que ela queira voltar, ela possa. Claro, ela pode voltar no momento que a gente não consegue encaixar ela numa altura que faça sentido. Eu parei, 3 meses depois eu volto, eu preciso refazer aqueles 3 meses. Então, só no ano que vem que a gente vai conseguir, talvez, ter vaga de novo para aquela pessoa no ponto em que ela parou. Mas a gente estuda isso caso a caso, né, de acordo com a matrícula, porque a gente conhece os estudantes, sabe como eles estão, como está o nível, tem como conversar com o professor da turma, com a professora da turma, né, tem como a gente resgatar, a gente tem a gravação das aulas, da participação da pessoa, registro de presença, a entrevista de matrícula da pessoa, a gente conhece essa história. Mas a nossa ideia é que qualquer pessoa que evadiu possa voltar para a escola no futuro. Então a gente não entende que a pessoa saiu da escola para sempre. Ela não está mais ativa como aluna da escola. Mas a gente tem inclusive o contato das pessoas, a gente tem a possibilidade de divulgar esses novos serviços, né? Inclusive o grupo do Telegram, ele nasce muito disso, do entendimento de que existe esse funil, não dá pra gente simplesmente naturalizar esse funil, a gente tem que, por um lado, entender que ele acontece, que é meio que um processo automático, né? Mas que, por outro, a gente precisa tentar não tratar isso como um processo natural e ver o que está ao nosso alcance para enfrentar esse problema, porque, claro, tem coisas que são estruturais da nossa sociedade que contribuem para isso, mas o que está ao nosso alcance para diminuir o impacto disso, para ter uma preocupação antirracista com a existência desse fenômeno do funil, de pessoas que entram no volume e que vão diminuindo ao longo do tempo. Mas, junto com isso, vem uma preocupação de que a gente possa criar alternativas para quem percebeu que não consegue naquele funcionamento. E o grupo do Telegram nasce disso. Então, quando em 2022, no nosso 2º ano da escola, a gente tem 1.000 inscrições em 10 dias, 1.420 dias, e pessoas que continuaram se inscrevendo, que entram para uma fila de espera, e quando a gente, nos primeiros 10 dias de inscrição, a gente pensa, já sei o que a gente pode fazer. Então, vamos fazer aulas no YouTube. E aí a gente, em vez de começar a aula agora, a gente começa as aulas no YouTube, atrasa em 1 mês as aulas do intermediário e avançado. O básico a gente começa só daqui a 2 meses. Não, na verdade, adiantou o intermediário e avançado. Eles começaram antes e o básico começou depois. Não, a gente atrasou em 1 mês o básico, porque é isso, a gente começou as matrículas em fevereiro. Mas a ideia era que... Aí o intermediário e o avançado começaram as aulas em março e o básico começou só em abril. É porque a gente tinha falado... Enfim, voltando aqui no resgate, era o que você entraria. A gente esse ano cogitou começar as aulas 1 mês antes. Ao invés de começar em março, como foi ano passado, começar em fevereiro. Só que quando a gente teve um volume grande de matrícula, a gente decidiu fazer diferente. A gente começar as aulas em março, então a gente atrasou as aulas do intermediário e do avançado para o início de março. E do básico a gente atrasou mais para o início de abril. E aí a gente fez 2 meses de aulas no YouTube, só que 1 mês de aulas a gente fez aulas para o básico e para o intermediário, que foi o review de tempos verbais. E a gente fez 2 meses de aulas de vocabulário básico, e essas aulas eram obrigatórias para matrícula, como a Dani já explicou essa dinâmica. Nesse momento, que a gente ficou um período dando aulas para o básico, intermediário e avançado. Então, os alunos do ano passado não voltaram às aulas. A gente mandava os links nos grupos das turmas, foi fazendo um processo de rematrícula dos alunos do ano passado para 2022. Só que a gente foi montando as turmas a partir de quem se rematriculou do ano passado e de quem estava se matriculando e mantendo presencial. As turmas de intermediário no final de fevereiro, e elas começaram na 2ª semana de março, se não me engano. E a gente continuou dando aulas para o básico no YouTube, enquanto as turmas de intermediário e de avançado continuaram. Só que como a gente fez isso funcionar? Então, já que vão ter as entrevistas de matrícula, a gente começou a agendar as entrevistas. Então, primeira data da entrevista de matrícula. O pessoal que agendou para a primeira data, a gente montou um grupo de WhatsApp e colocou todo mundo daquela data num grupo só. A gente chamou de Starting Group, que era um grupo inicial do processo de matrícula. Que era um grupo provisório. Essas pessoas iriam ficar nesse grupo até a gente montar a turma.
depois iria para o grupo da turma e a gente desmontaria os starting groups. Então a gente teve ao todo 23 starting groups, em que essas 1.400 pessoas foram distribuídas. Não as 1.400, porque algumas pessoas nem agendaram a entrevista de matrícula. Então os que agendaram foram entrando nesse grupo. E a gente pensou, mesmo que essa pessoa não entre numa turma daqui 1 mês, 2 meses, ela vai ter esse 1 mês ou 2 meses de aulas com a gente. A gente vai dar as aulas no YouTube e por um tempo a escola vai funcionar assim. Quando começarem as aulas na turma, no Google Meet, em que as pessoas não vão apenas ouvir a gente falando e respondendo no chat, mas vão poder falar, vão poder abrir o microfone, abrir a câmera, que tem outro tipo de interação. Quando chegar nesse momento, a gente para com o funcionamento dos starting groups. Só que a gente percebeu que aquilo era um formato interessante. E o grupo do Telegram nasce justamente disso, de perceber que a gente já estava dando o curso numa modalidade menos interativa, mas que aquele formato a gente podia atender um volume muito maior de pessoas. Aí a gente pensou, por que não manter as turmas e além disso ter um grupo que a gente pode ter 200 mil pessoas. Eu acho que é a quantidade de pessoas que cabe no grupo do Telegram. Aí a gente não fez mais nada, fez no Telegram. Esse grupo já serve pra gente também, porque a gente sabe que desse grupo vão sair alunos pro ano que vem. Sim. E que já vão adiantar todo esse processo de matrícula. Vamos falar rapidinho do preparação de curso pra gente já ir pro foco? Eu acho que pode ser. No ano passado nós tivemos a preparação de teachers. Que era uma ideia de quando a gente teve a concepção da escola, né? A gente pensou, vamos dar aulas e formar professores para dar aula na escola, formar professores para dar aula particular, para dar aula em escolas convencionais, mas formar pessoas negras para dar aula também. Então a gente tinha essa ideia lá no início, mas a gente não conseguia começar por aí, né? Mas basicamente durou da metade do ano passado até o final do ano. Nós chamamos pessoas negras também, o foco da Black Skin. E ali a gente discutiu alguns assuntos desde coisas mais práticas como plano de aula, quanto coisas mais teóricas como introdução à pedagogia, introdução... questões de psicologia, pedagogia, filosofia. A gente discutiu a Lei 10.639, né, a educação da cultura e da história afro-brasileira e indígena. E a gente tentou fazer desses encontros do curso espaços também para a gente pensar em como seria possível, na nossa preparação de aulas, na nossa experiência em sala de aula, trazer as temáticas raciais. A nossa preocupação nem era tanto de formar pessoas aptas a dar aula na Black Skin, apesar de que isso era uma preocupação também. A gente quer que quem faça esse curso possa dar aula na Black Skin. Mas a gente queria, na verdade, muito mais, era dar uma formação para que as pessoas conseguissem pensar a prática do ensino, sejam pessoas que já dão aula ou pessoas que querem dar aula de inglês, né? Sejam pessoas que já falam inglês ou pessoas que querem aprender inglês para poder dar aula, mas que essas pessoas pudessem trabalhar o entendimento de como questões raciais atravessam o ambiente da sala de aula e de como os conteúdos do ensino de inglês podem ser uma ferramenta para debater questões raciais. Isso, de alguma forma, era formar professores para Black Skin, porque a Black Skin tem essa preocupação. Mas a ideia, na verdade, era muito mais de formar professores que conseguissem dar aulas em que pessoas negras se sintam confortáveis, entendendo que existe esse elemento, acho que fundante da Black Skin, que é a existência de um desconforto de pessoas negras quando vão estudar inglês. Era o que o pessoal contava pra gente, né, nas entrevistas de matrícula, de um desconforto de perceber que as questões raciais, muitas vezes silenciadas nesse espaço, porque não é uma escola para brancos, é uma escola para todos. Mas essa escola para todos, que silencia as questões raciais, acabava sendo uma escola para brancos. E aí quando a gente pensa, vamos fazer uma escola para negros, depois, né, para negros e indígenas, era pensando assim, vamos fazer uma escola que consiga intervir de tal maneira, a gente, inclusive nas escolas para brancos, que se dizem escolas para todos, a gente poder ter professores que tenham essa sensibilidade, que consigam enxergar que esse desconforto existe, não fingir
que esse desconforto não existe, mas enxergar que ele existe e lidar com ele, ter preocupações pedagógicas, ter preocupações humanas, ter preocupações técnicas com esse processo. Então acho que é um pouco daí que nasce a vontade desse curso e que a gente desenha esse programa, né? E que a gente vai misturando temas mais técnicos e temas mais teóricos. E aí a gente fez como? A gente começou em meados de junho com aulas quinzenais. Então a gente teve 2 aulas em junho e 4 aulas em julho. O primeiro módulo, a cada 15 dias. Durante o mês de julho a gente estava tendo o intensivo, que foi uma outra coisa que a gente inventou no mesmo período, só que começou 2 semanas depois. Então os alunos que já estavam fazendo o curso se dividiram nos dias da semana do intensivo para acompanhar as aulas do intensivo. A gente fez alguns encontros para poder compartilhar os materiais pedagógicos. Então a galera estagiou no básico 1 da escola, no intensivo. E quando voltaram as turmas das férias, essa mesma turma do curso de formação de teachers se dividiu entre as turmas, cada um dia da semana, mas aí para acompanhar fixamente as turmas, né? A gente não fez esse curso no ano de 2022, porque a gente foi inventar outras modas, né? Também outras novidades, mas a gente pretende fazer ele no ano de 2023 novamente e aprimorando a partir da experiência do ano passado. Mas a intenção desse curso é muito mais de ser um espaço de multiplicação, para entender inclusive que, né, eu acho que comentei isso, que quem estuda, né, num curso de formação de teachers da Black Skin pode vir a ser teacher da Black Skin, mas pode dar aulas particulares, pode vir a trabalhar numa escola comercial dando aula de inglês, pode trabalhar com inglês na rede pública de ensino, né? Tanto que a gente pensou em outros desdobramentos disso além desse curso, porque esse ano a gente não fez esse curso, mas fez um workshop para teachers. E a ideia da gente também é desenvolver um serviço de consultoria na perspectiva da educação antirracista, de consultoria assim, de dar apoio a professores que estão em sala de aula e que sentem falta disso, que encontraram nessas experiências, seja no curso do ano passado, seja no workshop desse ano. E daí a gente, enfim, nessa preocupação, a gente também tem a ideia de que pessoas que estudaram nesse curso, ou mesmo estudantes da escola, possam querer fazer outras Black Skins. Eu posso fazer parte da Black Skin, mas eu posso fazer uma escola de inglês no meu bairro, na minha quebrada. Eu posso fazer uma outra escola que não seja, sabe, não tem essa coisa assim de tipo, se um aluno do curso quiser montar uma escola, um projeto como a Black Skin, a gente não tem motivo nenhum para sentir ciúmes. A pessoa, claro, pode montar um projeto comercial, né, que não é a nossa intenção, a gente comentou isso, né, a gente não queria empreender. Às vezes o pessoal chega pra gente e fala assim, que bonitinho, um casal de afroempreendedores, porque existe muito essa ilusão liberal de que os negros vão se emancipar do racismo empreendendo, e a gente não tem essa ilusão, né? Claro, a gente tem a necessidade de fazer coisas mas a Black Skin nem é para isso, a gente nem tira coisa, tem mês que a gente precisa tirar dinheiro do nosso bolso para pagar as coisas da Black Skin, né, pela oscilação da campanha financeira. Mas também, se chegar o aluno que ele não quer fazer um projeto para ele tirar uma grana para ele quer fazer um projeto semelhante com a Black Skin, mas ele não quer fazer na Black Skin. Pra gente isso é bom. Então a intenção é multiplicar, nesse sentido, fala assim, que a ideia da Black Skin é multiplicar, ter pessoas, primeiro, é multiplicar pessoas com pensamento de levar o inglês para mais pessoas negras, indígenas e periféricas, e também é de gerar multiplicadores, que sejam pessoas que possam formar novas pessoas em lugares onde a gente não alcança enquanto Black Skin, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? A história do funil, a gente não dá conta nem de manter todo mundo que chega. Enfim. E Dani, no ambiente escolar, na sala de aula, qual a maior diferença que você percebeu entre os alunos de uma escola comum e os alunos da Black Skin?
Então, a minha experiência como teacher é em escolas privadas, né? Em escolas de inglês, poderia dizer escolas de idiomas, mas que eu acho que priorizavam o inglês. E é diferente, assim, porque numa escola privada, comum, é isso, entra muito também a questão do dinheiro, né? Aqui nós falamos sobre evasão, mas alguns a gente sabe porque aconteceu, geralmente problemas familiares, problemas de conexão, porque encontrou um emprego e está se adaptando, teve alguma mudança, mais ou menos assim. Numa escola privada isso é determinante, porque se o aluno não pagar, ele não entra em sala. Então, e isso é muito menos discutível ali, né? É basicamente isso. Tem uma cobrança pedagógica de uma escola privada que você mantenha os alunos frequentando, porque eles vão continuar pagando, para que a escola consiga se sustentar. Tem também uma questão positiva das escolas privadas, que é uma estrutura que nós ainda não temos. A gente trabalha muito com a criatividade, mas essas escolas têm espaços físicos, tem, por exemplo, uma biblioteca, tem condições de fazer, sei lá, uma feira de ciências, coisas que a gente ainda não consegue fazer. Mas que, enfim, a gente sabe que a Black Skin vai durar muito tempo ainda para a gente poder colocar muitas outras coisas em prática. E eu acho que tem também uma questão da motivação. Muitas pessoas numa escola privada estão lá porque elas têm que estar, porque elas precisam. E o jeito como os alunos se tratam, o jeito como o aluno trata o próprio professor, o teacher, enfim. Na Black Skin a gente tem muito essa coisa da comunidade, do se ajudar. É muito diferente, claro que a gente sempre vai ter, por exemplo, a timidez. A timidez pode ser um inimigo ali na hora, uma inimiga, né, na hora de praticar. Se você o aluno tem que ler em voz alta ou, enfim, mostrar um exercício que ele fez. Numa escola privada, acaba acontecendo, sei lá, esse aluno pode ser de alguma forma hostilizado, ou pode ser, enfim, pode rolar ali, ter alguém zombando dele. Coisas que a gente sente que não acontecem na Black Skin, porque acho que as pessoas se veem muito. Eu lembro uma das primeiras entrevistas que todo mundo abriu a câmera e a cara das pessoas, a gente via quem estava com a câmera aberta, assim, olhando para uma tela com muitas pessoas negras, a reação das pessoas então assim, nossa, olha esse espaço, eu nunca estive num espaço assim. E aí na hora, é isso, a gente falou que a entrevista é o momento da gente ter essa primeira conexão. Na verdade os alunos se conectam, eles se olham e falam, olha, eu estou num lugar que todo mundo é igual a mim. A gente sempre tenta falar isso, né? E isso tem um grande impacto no rendimento do aluno, né? Enquanto numa escola privada ele tem que tirar a nota que ele tem que tirar, porque o pai paga, porque não sei o quê. Na Black Skin é muito mais uma coisa assim... É muito mais... Qual que é o adjetivo? É uma coisa mais natural e ao mesmo tempo mais... de unidade, assim, eu sinto. Eu, inclusive, eu acho que quando eu comecei das primeiras aulas, eu falo assim, gente, eu acho que eu não consigo mais. Claro que eu consigo entrar numa sala de aula normal, mas é diferente. E uma vez que você tá dentro dessa experiência, você pensa, caramba, é isso aqui faz sentido. Toda escola podia ser. Aí a gente não quer mais outras coisas, né? Eu tenho uma coisa que a gente sempre enfatiza nas entrevistas de matrícula, que eu acho que é interessante citar, assim, que a gente quer, com a entrevista de matrícula, que a gente, a equipe pedagógica, conheça vocês. Tem um registro de vocês se apresentando para saber quem vocês são, mas não é só isso. A gente quer também que vocês se conheçam, que vocês ouçam esses colegas que vão ser da mesma turma que você, ou que vão ser de uma outra turma, que às vezes é do outro nível, né? Mas que vocês vejam esse colega falando e que conheçam essas pessoas. Que vocês pensem na Black Skin como um espaço que vocês veem não só entra, senta na sua cadeira, assiste uma aula e vai embora, mas que você pode também conhecer os colegas de sala, saber o que eles fazem, quais são as lutas que eles tocam, compartilhar as lutas que você toca, porque a ideia também é da gente trocar as nossas experiências de luta.
Então eu acho que essa é uma, apesar de eu não ter a experiência da Dani, de ter estado nem como aluno, nem como professor numa escola de idiomas, eu acho que nessa diferença tem uma coisa que pesa muito, que é a gente de fato consegue ser uma escola comunidade. Sim. A gente consegue compartilhar as nossas experiências e criar um laço entre os estudantes e entre nós, os estudantes. As pessoas entram na nossa casa, né? Sim. As pessoas zoam a nossa dinâmica enquanto casal, porque na hora das reuniões de professores, ou nas atividades, nas movie sessions, nas karaoke parties, a gente vai discutindo os assuntos e as pessoas se sentem em casa junto com a gente. E a gente vivencia, a gente tem intimidade com algumas pessoas que a gente nunca conheceu pessoalmente. Com muitas pessoas. Porque a coisa tá para além só da tarefa de aprender. Exatamente. É a tarefa de conviver, de construir comunidade. E algo que a gente ainda não conseguiu colocar em prática, mas que a gente quer, é oferecer atendimento psicológico para os alunos, oferecer talvez algum tipo de advisory, aconselhamento educacional. Né, que seja, é isso, às vezes o aluno não está com problema na Black Skin, mas ele está com problema na faculdade, está com problema no cursinho, está com problema na escola. Será que ele pode conversar com alguém que consiga conversar, talvez dar algum conselho, talvez ter um material de apoio, buscar de alguma forma esse suporte? E algo que a gente quer fazer mais adiante, quer ter esse atendimento para os alunos que não seja um atendimento de secretaria, um atendimento acadêmico, um atendimento mais humanizado mesmo, desse aluno poder chegar e falar, eu estou com problemas financeiros, eu não estou conseguindo ver as aulas porque eu estou sem internet, e a gente ter de alguma forma um recurso para ajudar esse aluno, ou esse aluno falar, como aconteceram vários casos durante a pandemia, eu peguei Covid, alguém na minha família pegou Covid, eu tô com algum outro problema de saúde, tô me afastando das aulas, não tô com cabeça porque, pra assistir, né, tô passando por isso. E a gente tem um acompanhamento, a gente conseguir acompanhar esse aluno e falar, e aí, você tá bem, você melhorou? Quando quiser voltar para a Black Skin, as portas estão abertas, a gente quer muito fazer isso. Hoje a gente, às vezes, não consegue fazer tanto, né? Porque ainda somos poucas pessoas para atender mais pessoas, mas isso é algo que a gente busca. Eu penso muito isso, assim, falando de futuro, que a gente poderia, e eu acho que a gente provavelmente vai vir a ter em algum momento, mas que seria bom nesse momento a gente ter uma rede maior de pessoas que pudessem acolher e oferecer experiências de generosidade para as pessoas negras que a gente tem juntado. Porque eu acho que a gente precisa se cuidar. Claro que a nossa finalidade é principalmente educacional, a gente é uma escola, né? Mas não somos só uma escola. Mas a ideia de ser uma escola comunidade, o nome da escola é Black Skin Community School, por conta dessa ideia de a gente ser uma escola comunidade. Que é mais do que só uma comunidade escolar, uma comunidade que se forma no ambiente escolar, mas que é uma escola que pretende ser espaço comunitário, que pretende ser quilombo, que pretende ser espaço de aquilombamento. E daí eu acho que a gente é principalmente um espaço educacional, mas eu acho que a gente é um espaço de cuidado. E eu acho que a gente ainda vai poder consolidar isso mais. Hoje a gente faz como é possível, mas acho que a gente ainda vai poder consolidar mais a experiência de oferecer apoio para quem está com dificuldade, de oferecer escuta, de oferecer condições materiais, de ajudar com condições materiais para que as pessoas possam estar nas aulas, mas também de estar presente no cotidiano das lutas extra Black Skin que estão acontecendo na vida daquela pessoa. Então, a pessoa está num território quilombola, num território indígena, que está tendo conflitos. A gente precisa poder se envolver nesses conflitos. Isso não é a principal finalidade da gente, que é a finalidade pedagógica da sala de aula e dos espaços extra, mas isso também tem a ver com a língua inglesa que a gente ensina, porque a gente não quer só ensinar o inglês, a ideia tem a ver com criar nossas narrativas sobre o que a gente vive. Sim, e eu acho que inclusive você já comentou antes do aluno que falou que quer ir para Nova York, que quer ir para Disney. Não é só você chegar para uma criança
preta e falar, você pode, a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar a realizar isso. Mas é também a gente dar ferramentas para que os nossos alunos descubram outras coisas através do inglês, porque eles vão poder ler, eles vão ter acesso a coisas, né, que sem o inglês, sem o idioma, a gente ainda não tem, que isso vai realmente contribuir, seja para a vida profissional, acadêmica, pessoal. Sim, sim. Eu tenho uma aluna, vou contar aqui uma história de uma experiência que eu tive com uma aluna negra. Essa aluna é uma artista plástica, eu já tinha tido algumas experiências fora, e quando ela me procurou para aulas particulares, ela me contou que ela tinha buscado uma escola em São Paulo, uma escola afrocentrada também de inglês, paga, mas um valor meio baixo. Na época eles davam aula só para mulheres, acho que eles até expandiram hoje, que inclusive é a escola, a Odara English School, né? Não falei o nome, agora eu falei. E a gente tinha citado ela mais cedo. A gente citou, mas a gente não falou o nome. Não falou o nome. E aí ela disse que estava procurando aulas, mas que provavelmente seriam só presenciais. E na época, a gente não estava na pandemia ainda, mas logo em seguida ela começou a fazer aula comigo e eu fiquei pensando nessa escola e depois mandei o currículo, enfim. E essa aluna, é isso, ela foi uma pessoa-chave para a existência da Black Skin, porque tanto ela me falou dessa escola e naquele momento eu não conhecia nenhuma escola que fizesse algum trabalho assim, específico para pessoas negras. E durante as nossas aulas, nós também tivemos muitos estudos que ela propôs de autoras negras, Audre Lorde, Bell Hooks, a Renee Gladman, que é uma artista também. E então, através dessas nossas trocas, eu também absorvi muito, a gente teve discussões muito legais, e eram basicamente aulas em que ela lia, mas eu estava ali e acabava lendo também juntos. E esse acho que é o segundo, terceiro ano que ela está comigo fazendo ainda aulas particulares, mas de alguma forma, né, a gente entende também que ela é uma espécie de patrona da escola, por ter, mesmo que indiretamente, trazido essas ideias, esses insights. Ela fez um curso esse ano, o curso de TOEFL, a gente teve um preparatório, uma introdução, introdutório de TOEFL, é um curso que a gente quer oferecer mais vezes, com diferentes formatos também, porque justamente para atender esse público nosso que é acadêmico. E a Camila, né, fez esse curso de TOEFL, tá estudando para TOEFL, é muito legal porque ela falava, não, eu não gosto de inglês, mas vou tentar, e aí ela já entrou no mestrado, precisou do inglês, tá se preparando para fazer TOEFL, provavelmente no ano que vem, e junto com isso, e aí recentemente ela teve um texto dela aprovado por uma revista inglesa, uma revista britânica, e foi muito legal porque eu participei de todo esse processo, nós traduzimos o texto dela, e aí ela mandou as trocas de e-mails, ela pediu ajuda também para escrever os e-mails, então é uma aluna assim que está nesse momento, né, que é muito gratificante poder acompanhar esse crescimento profissional dela. E ela, mesmo não sendo exatamente uma aluna, é aluna Black Skin, né? Porque uma vez que tenha sido, a gente considera sempre essa pessoa importante aí para a escola. E eu acho que também representa muito das experiências que a gente tem na escola, de troca, né? Não é assim, nós ensinamos para os alunos, a gente recebe muitas coisas dos alunos e é muito legal, é muito... Eu não queria usar de novo a palavra gratificante, é muito estimulante acompanhar o crescimento desses alunos negros, desses alunos e alunas negras.